O que eu aprendi com quase 3 anos de ano sabático? Você deve estar falando aí, você aprendeu que é muito bom. E eu realmente aprendi que é muito, muito bom. Mas tudo na vida tem os prós e os contras. E eu vim trazer para vocês a minha experiência de ficar esse tempo todo de ano sabático na beira da praia, fazendo o que eu quero fazer, sem trabalhar. Será que é isso? Né? Será que é bom assim? É isso que eu vim trazer para vocês, essa experiência de vida. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e vamos ajudar o canal a crescer, pessoal. Eu sou o James e hoje eu vim trazer essa experiência, esse bate-papo com vocês, para a gente trocar essa ideia. Não é porque eu não sou famoso, não é porque eu não sou um astro, né, que eu não posso trazer aqui as minhas experiências. Eu acho que todo mundo, todos nós, temos experiências de vida que são válidas quando a gente transmite às outras pessoas, quando a gente passa, a gente sempre ensina alguma coisa. Todo mundo, gente. Não importa a experiência que você tem de vida. Você sempre vai estar ajudando alguém. Se o intuito é passar essa experiência para ajudar alguém, com certeza você vai conseguir. Eu vim trazer essa experiência para vocês, vim trazer esse bate-papo, vai ser mais hoje um bate-papo, e falar um pouco sobre esse tempo, né, que eu tirei de ano sabático. Parece muito, mas eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu, como que isso foi acontecendo. Será que é bom? Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, e é o que eu vim trazer para vocês. Bom, vamos lá, né? O que é sabático, pessoal? Eu não sabia o que era sabático. Para mim, eu tinha tirado um tempo sem fazer nada, né? Eu tinha saído do trabalho, para mim era só isso. É um tempo que eu tirei para mim não fazer nada, para mim fazer o que eu queria fazer na hora que eu queria fazer. E todo mundo fala, então você está tirando um ano sabático. Realmente, o sabático vem do hebraico e significa libertação. Refere-se a um ou mais dias da semana, né? Pode ser o final de semana ou o feriado, que você tá sem fazer nada, né? No seu momento de descanso. A palavra gap year vem do inglês, que significa essa pausa prolongada. Então, se você tá com inveja aí dos meus quase 3 anos de ano sabático, fica sabendo que toda semana você tira aí um dia, pelo menos, de sabático, né? É o seu dia sabático. Pelo menos um dia. Às vezes tem pessoas que tiram sábado e domingo. Então, você tem aí 2 dias sabáticos. Então, não fica com inveja de mim. Você já tira o seu tempo sabático aí. Mas vamos lá, pessoal. Eu já falei aqui que eu sou da área da indústria. Em um determinado momento, eu decidi fazer isso, né? Eu decidi parar com tudo e tirar um tempo para mim. No início, era um tempo aí determinado de 1 ano, mas isso foi prolongando, eu fui me organizando dentro do próprio momento. É claro que eu encontrei algumas outras formas para mim ganhar dinheiro, para mim tá ficando esse tempo. Só que eu vim trazer algumas coisas para vocês que eu aprendi nesse tempo, né? Que eu tô aí de sabático, fazendo o que eu bem entendo, trabalhando ou não na hora que eu quero, acordando na hora que eu quero. Isso é bom? É claro que é bom, é muito bom. Mas tem algumas coisas que eu tenho que falar para vocês. Primeiro, eu acho que uma coisa que vai, às vezes, trazer uma discussão aí, talvez nos comentários, é que com esse tempo sabático que eu tirei, eu descobri que nem todas as pessoas que você achava que eram seus amigos, de fato, são seus amigos. E olha só, não é questão que essas pessoas não são seus amigos, né? Elas são seus amigos, mas existem os amigos ocasionais. O que são aqueles amigos ocasionais? São aqueles amigos da academia, são os amigos da pescaria, são aqueles amigos do seu hobby, se você gosta de moto, por exemplo, para dar aquela volta de moto. São os amigos do trabalho. A maior parte dos nossos amigos a gente encontra ali no trabalho. Eu acho que quase aí 80% das nossas amizades estão no trabalho. E como você passa muito tempo no trabalho, pessoal, você passa a ter intimidade com as pessoas. Tem pessoas que têm mais intimidade ali com os amigos do trabalho do que na própria casa. Eu já vivi isso com algumas pessoas que passavam tanto tempo no trabalho. Quem trabalha aí na indústria sabe que a indústria ela exige muitas horas de trabalho. No passado,
eu trabalhava aí 12, 16, 18, cheguei a trabalhar 32 horas. Quando eu comecei lá no passado, mesmo quando eu era aí adolescente, né, eu comecei com 16 anos na indústria, eu cheguei a trabalhar 5 meses sem folga. Então a gente fica tanto tempo no trabalho que aquelas pessoas lá do trabalho se transformam como se fosse uma família. Você passa a ter intimidade com aquelas pessoas. E às vezes a gente tem mais intimidade lá do que em casa. Isso acontece muito, pessoal. Então a gente tem aquelas pessoas como amigas, muito amigas. Às vezes tem ali como amigos inseparáveis do peito. E quando você sai desse padrão do sistema, que é trabalhar todos os dias, estar ali e conviver e tal, você percebe que era uma amizade ocasional. E não que isso não seja uma amizade. São pessoas que estavam ali presentes na sua vida, te ajudou muitas vezes com a própria amizade, mas isso se perde devido ali ao distanciamento. Você se vê assim, sem amigos, cara. Teve um momento que eu me vi com nenhum amigo. Eu percebi que eu tinha trabalhado ali o tempo todo para construir laços de amizade, e quando eu saí do trabalho, que estava a maior parte dos meus amigos ali, eu perdi esse laço devido ao distanciamento, devido não conversar todos os dias e tal. Então, essa é uma coisa muito foda que acontece quando você tira aí esse tempo para você. Você tá fora do padrão, cara. Você tá em casa, você tá viajando, você não tá mais ali todos os dias encontrando as pessoas. Como se diz aquele velho ditado, quem não é visto não é percebido, né? Quem não é visto é esquecido. Então isso acontece. A gente vai ter, sim, algumas pessoas que, para mim, são os verdadeiros amigos, aqueles de fato que você teve mais afinidade e que ele foi construído com mais força, que mesmo após o distanciamento, essas pessoas continuam. Só que isso é peneirado, né, pessoal? Você coloca numa peneira, fica ali poucas pessoas. E esses são os verdadeiros ali, que a gente fala os verdadeiros amigos, mas não é que os outros não são amigos. E quando você encontra na rua, você tem ali outros encontros, você tem o mesmo respeito e tal. Mas a gente sabe que fica um pouco mais fraco. E quando você tira esse tempo, você sai do padrão, você se vê praticamente sozinho, né? Foi o que aconteceu comigo, que minhas amizades praticamente zero. Teve um momento que tinha zerado, foi quando eu percebi que não bastava só eu esperar pelas outras pessoas, também tinha uma parte minha que eu tinha que fazer, a procura e tal, ligar e procurar saber. E assim, eu consegui manter alguns laços de amizade. Mas você percebe que as pessoas somem, cara. Somem mesmo. Você fica praticamente sozinho. Se você não é casado, se prepara para praticamente uma solidão. Agora, se você é casado, pelo menos vai ter aí a sua esposa para você conversar na cabeça dela, né? E ela conversar na sua também, se ela fez a mesma coisa que você. Mas é isso. Você percebe que essas amizades que você tinha como amizades muito fortes não eram tão fortes assim com o distanciamento. Essa foi a primeira lição. Tá tudo certo, depois você acostuma com isso, você vê quem realmente, de fato, são aquelas amizades fortes que ficaram, e isso é muito importante, cara. Quando você percebe quem de fato é uma amizade muito forte, isso é muito bom. A segunda coisa, cara, eu aprendi a ser muito mais organizado com as minhas finanças. Eu já era muito organizado com as finanças. Eu tenho verdadeira paixão com finanças, cara. Eu gosto muito de mexer com finanças. E eu aprimorei ainda mais esse processo. Por quê? Porque quando você tira o seu ano sabático, cara, você não tem mais ganhos. Se você fez tudo direitinho antes de iniciar, você se organizou, você fez todos os cálculos, beleza. Quando você inicia, você vai ter que ser muito criterioso com suas finanças. Porque dinheiro, cara, dinheiro acaba. Não tem jeito. Dinheiro tem fim. Se você não fez um planejamento bom, você vai se colocar em um problema. A parte financeira é extremamente importante num momento que você está tirando um tempo, uma pausa para todas as coisas da sua vida, esse ano sabático. E eu aprendi a ser muito mais
criterioso, eu aprimorei tudo que eu já sabia. Eu gosto muito de planilhas, cara, eu gosto muito de fazer controle. Então eu aprimorei muito mais, eu aprendi novas coisas, eu trabalhei com novos aplicativos de finanças. Assim eu consegui controlar mais rigoroso ainda as entradas, as saídas, tudo de uma maneira simples. Antes eu complicava muito, agora eu consigo organizar de maneira simples e muito mais eficiente. Eu melhorei muito mais isso. Aprendi, cara, o poder de pagar menos e fazer mais. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está ganhando aí o salário, né? Tá todo mês ali, a gente paga para fazer muita coisa. Por quê? Porque a gente também não tem tempo, né, cara? A gente trabalha aí, normalmente a carga horária de trabalho são 8,48 horas, né? De 8 a 10 horas, você fica fora da sua casa aí até 12 horas, que é o tempo de você trabalhar, tempo de transporte da sua casa até no seu trabalho, então você fica muito tempo fora de casa. Então não dá para você fazer tudo, cara. Você tem que pagar muita coisa. E quando você tira esse tempo, você tem que passar a fazer mais coisas, porque senão a parte financeira não dá. Se você for pagar para fazer tudo e viver como você vivia antes, que é uma coisa que a gente vai falar, que é a próxima coisa, o dinheiro não vai dar. Você vai começar a talvez rever o tempo de voltar ou não vai dar, cara. Então eu aprendi a fazer muitas coisas. Hoje eu conserto o meu próprio carro, eu conserto a minha moto, eu conserto a casa, eu faço coisas que eu não fazia. A gente mudou todo o nosso consumo. A gente passou até a consumir coisas mais saudáveis, comer mais saudável, porque antes a gente comprava tudo, as coisas tudo prontas, né? Tudo enlatada, tudo em caixinha. Hoje, devido a esse tempo que a gente tem, a gente faz mais, né? A gente faz mais um suco natural, em vez de comprar um suco pronto. A gente faz mais uma comida em casa, em vez de comer fora. Isso é extremamente importante e eu aprendi a fazer mais e pagar menos. Isso é extremamente importante, é uma coisa muito boa. E eu queria estar continuando isso caso eu vim a voltar, né, para aquele sistema padrão. A outra coisa, pessoal, é o efeito de uma vida simples. Eu acho essa uma das chaves para você tirar aí um tempo sabático. Se você fazer um cálculo, se fazer uma organização para viver a mesma vida que você tem quando você está trabalhando nesse ano sabático, talvez você vai precisar de um recurso financeiro muito alto. Beleza, se você quer fazer isso, você faça. Mas quando você escolhe uma vida mais simples, cara, isso fica muito mais fácil. E é por isso que eu ia tirar aí um ano, né, um ano de descanso e depois retornar. E quando eu iniciei esse tempo, esse sabático, eu fui aprendendo a viver mais simples. Eu já vivia isso antes. E quando eu passei a tirar esse tempo para mim, né, iniciei esse tempo para mim, eu descobri uma vida ainda mais simples. Ainda mais simples, porém, né, a gente está falando aqui, quando a gente fala simplicidade, a gente não está falando de miséria, a gente não está falando de viver sem as coisas, não. Eu estou falando de viver confortavelmente, de viver de uma forma digna, de viver sem excessos, de viver sem a ostentação. Depois de um tempo, a gente percebe que a gente não precisava de muitas coisas, praticamente metade das coisas que a gente tinha antes. Eu não estou falando aqui de não ter coisas materiais. Eu gosto muito da ideia de minimalismo, de essencialismo, mas a ideia que se passa quando fala que a gente não precisa, tem que ter menos coisas materiais, não precisa de coisas materiais, é um pouco fantasiosa, cara. A gente precisa das coisas materiais. A gente precisa sim. A gente precisa. Eu preciso dessa câmera. Eu preciso dessa mesa. Eu preciso de um veículo. Então a gente precisa das coisas materiais de acordo com as nossas necessidades. Eu acho sim que a gente precisa de coisas materiais, mas não precisa em excesso. E a gente precisa daquilo que faz sentido nas nossas vidas. Quando eu falo de uma vida simples, eu estou falando desse tipo de vida simples. Quando eu fui iniciar o meu ano sabático, eu fiz um limpa na minha vida financeira. Eu paguei tudo que tinha que pagar, eu tirei tudo que era supérfluo, contas, coisas que me sugavam o meu dinheiro. Tinha algumas coisas que todo mês eu tinha que pagar aí muito dinheiro. Quando eu fiz o cálculo, eu vi que eu trabalhava dias para manter alguma coisa. E nem sempre eu utilizava aquilo. Então eu fiz um limpa. Quando eu fiz um limpa, eu fiquei com praticamente água, energia, internet, supermercado, manutenção de veículos e manutenção de casa. Eu fiquei com isso, cara. No início foi isso mesmo. Depois foi aumentando algumas coisas, que a gente tirou algumas coisas, mas a gente viu que tinha necessidade
daquilo nas nossas vidas, então a gente foi retornando algumas coisas. Mas hoje eu tenho uma vida super enxuta. Foi o que me proporcionou a viver nesse momento, né, de pausa prolongada mais tempo. Se você, cara, quer que eu fale mais sobre algum tópico, coloca aí nos comentários, pessoal. Coloca nos comentários, a gente volta nesse tópico e fala mais. Talvez alguém está interessado a fazer o que eu fiz, a fazer o que muitas pessoas fazem, não só o que eu fiz, mas a minha história é bem parecida com muitos aqui da internet, e eu falo mais sobre algum tópico que possa ajudar você ou as pessoas que estão interessadas. A próxima coisa, que foi um pouco tarde, mas eu percebi que isso de fato é real, é o poder dos juros compostos, cara. E que o seu dinheiro pode trabalhar por você. Cara, isso tem muitas pessoas vendendo isso, e de fato, isso é real, gente. Isso é verdade. O que a gente tem que tomar cuidado são as pessoas que vendem isso de uma forma fantasiosa, de uma forma mentirosa, vendendo que isso é fácil, que isso é rápido, e não é fácil, não é rápido, porém é possível. É possível viver de juros. Só que você precisa trabalhar muito para isso. E quando eu falo trabalhar, é sim trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida mais simples e fazer aí o seu dinheiro trabalhar por você. E existe diversas maneiras, gente. Eu não estou só falando aqui de investir o seu dinheiro em ações, em investimentos. Não é só isso, não é só assim que seu dinheiro cresce. Você pode, por exemplo, comprar algum produto e revender. Compra mais barato e revende. Você pode montar um negócio, empreender. Existem diversas formas. Foi só quando eu tive esse tempo prolongado, que eu tive essa tranquilidade em ver as coisas. É muito interessante que antes, quando você está trabalhando, você está focado lá no seu trabalho, você não vê nada, você vê o seu trabalho ali e quando você sai, você quer descansar. Mas quando você tem um tempo, cara, você consegue perceber que existe muitas possibilidades de ganho. Você pode fazer infinidade de coisas. Hoje eu faço muitas coisas. Antes eu ganhava dinheiro com uma única coisa. Hoje eu tenho que fazer muitas outras coisas, porém eu acho que a minha vida é mais tranquila do que antes. Quando eu chego para vocês e falo isso, pessoal, não quer dizer que a minha forma de viver é a mais correta. É um erro as pessoas dizerem, né, que a forma com que elas estão vivendo é a forma correta de se viver. Não existe isso, cara. Existe a sua forma de viver. O que eu estou fazendo aqui é transmitindo a minha experiência. E você, se você gostou, né, dessa experiência, o que você tem que fazer é viver essa experiência para ver se é isso mesmo que você quer. Muitas coisas que a gente está falando aqui, talvez não vai servir para algumas pessoas, cara. Talvez uma pessoa quer viver mais no luxo, no excesso. E tá tudo bem, cara. Quem falou que isso é errado? Não existe isso, pessoal. Não existe. Você vive da forma com que você quer viver. E é uma coisa muito massa isso de nós, seres humanos, essa questão da gente poder experimentar experiências de outras pessoas através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, raciocinar se isso é bom pra gente ou não e viver isso. Então não existe forma de viver certa ou errada. Existe, cada um tem a sua forma de viver. E existe aí uma infinidade de possibilidades de ganho, pessoal. O dinheiro, para mim, ele não é tudo, mas ele é uma parte muito, mas muito importante. Principalmente quando você tira esse tempo para você, que você não vai ter ganhos. Vai estar só saindo dinheiro. Exige controle financeiro para você não cair numa armadilha, você gerar um problema na sua vida. Então, essa parte financeira deve ser revisada, deve ser observada, deve ser trabalhada, se você quiser tirar esse tempo para você. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, coloca aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse tempo foi o verdadeiro significado da liberdade, pessoal. Lá do hebraico tá que sabático significa libertação. E de fato, quando a gente quer tirar esse tempo para a gente está procurando liberdade. A gente quer acordar na hora que a gente bem entende. A gente quer fazer o que a gente deseja fazer, não o que o outro manda. A gente quer trabalhar na hora que a gente quer trabalhar. A liberdade, cara, ela é tão importante na vida de um ser humano, tanto é que durante muitos anos, né, da humanidade, muitas pessoas
morreram lutando pela liberdade, porque a liberdade realmente ela é maravilhosa. E quando eu senti isso, que eu podia fazer o que eu bem entendesse, na hora que eu bem entendesse, não ter que cumprir escalas de férias, cara, isso foi maravilhoso. Uma das melhores coisas desse momento, que a gente fala sabático, mas para mim é o momento que a gente tira pra gente, é a liberdade. Não tem nada igual, tão bom do que a liberdade. Eu falo que o dinheiro traz liberdade. O dinheiro não é mais importante do que a liberdade. Mas eu acho que se você tem liberdade e tem dinheiro suficiente para você ter uma vida digna, uma vida confortável, é melhor do que você ter muito dinheiro e não ter liberdade. Cara, liberdade é muito, mas muito bom. Uma das melhores coisas desse momento sabático. Só que eu também aprendi que dentro dessa tal liberdade existem os riscos, cara. E qual é o primeiro risco? O primeiro risco, cara, é a procrastinação. Quando você pode fazer tudo o que você quer fazer, na hora que você quer fazer, você começa a procrastinar, você começa a deixar as coisas para depois eu faço, porque você tem todo dia para fazer, você tem amanhã, você tem depois, você tem um mês, você tem 2 meses, você tem um ano. Então você começa a procrastinar. Isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Esse início de você procrastinar e cair num ciclo sem fim. Assim como a falta de compromisso, que é um dos outros riscos. Quando você tem a liberdade para você fazer o que você bem entende, você passa a não querer mais compromisso. Você passa a não querer mais compromisso com nada, cara. Por que você vai querer compromisso, sendo que isso pode tirar a sua liberdade, que você sentiu de gostinho ali da liberdade, o compromisso pode tirar, pode ser uma ameaça. Então você começa a não assumir mais compromisso. E aí está um risco, né, de você cair num ciclo sem fim. O próximo risco com a liberdade, pessoal, é a estagnação. É você não fazer mais nada, não querer fazer mais nada, cara. Você tem a liberdade para fazer todas as coisas, mas você cai num ciclo sem fim e não quer fazer mais nada. Você não quer nem voltar a trabalhar. Você está vendo ali suas finanças ficarem no vermelho, mas você gostou tanto dessa liberdade, você não quer mais trabalhar. Eu falo que seres humanos são seres de propósito. Nós temos que ter um propósito para a vida fazer sentido. E quando você não tem um propósito, quando você está livre para fazer tudo, para não fazer nada, você perde o propósito. Né? Se você não ter consciência disso, você perde o propósito. E um ser humano sem propósito, cara, é um ser humano sem sentido. Ele não tem sentido de viver, porque você vai acordar todos os dias. Por que você vai acordar todos os dias cedo? Porque você não tem nada para fazer. O propósito, ele é muito, muito importante. E você cair nessa estagnação é muito fácil, cara. Então você tem que ter um propósito. Eu penso que quando você sai para esse momento de descanso, tenha um objetivo, tenha um propósito antes de fazer. Qual o seu propósito? É o quê? Descansar? Beleza. Após o descanso, eu retornarei para as minhas atividades. Qual o propósito? É encontrar uma nova forma de viver a minha vida, de ganhar dinheiro. Ok. Mas tenha um objetivo, tenha um propósito de vida. Eu saí sem propósito e fui encontrar o meu propósito durante. Isso demandou mais tempo. Eu perdi muito tempo. Mas ok, não existe nada certo e nada errado. Existe a forma com que você faz e você pega os feedbacks dessas coisas e aprende com isso. Então, pessoal, foram essas coisas que eu aprendi com esse tempo de quase 3 anos de ano sabático. Na verdade, são 2 anos e meio, para ser mais preciso, pessoal. Quando eu chegava nas pessoas, falava que eu ia fazer isso, as pessoas me condenavam, pessoal. As pessoas falavam que eu estava doido, que não era possível fazer isso, que todo mundo tem que trabalhar, as contas estão chegando, a boca não para de comer. E eu pensava, cara, será que eu tô errado, né? Será que realmente não dá para fazer isso e não pode fazer isso? E um determinado dia, eu decidi fazer isso. E eu não me arrependo, porque eu passei a experimentar outra forma de vida, eu conheci mais coisas, eu aprendi mais coisas. Quando eu voltar, eu serei um homem com muito mais experiência de vida.
E se eu não tivesse saído, eu não tinha vivido toda essa experiência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa experiência trocada. Se você gostou de algum tópico desses, coloca aí nos comentários que eu volto a falar sobre esses tópicos. Se você quer saber como que eu fiz isso, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como que eu fiz isso, como que eu fiz o planejamento, de que forma que eu me planejei para fazer isso. E não existe uma forma certa ou errada, existe a forma com que você faz. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero poder ter ajudado alguém aí do outro lado da câmera. Fiquem com Deus, até mais e tchau!